Querido irmão, querida Volume irmã. de som do sistema definido para 0%. Querido irmão, querida irmã. Hoje, dia 27 de dezembro de 2025, nós temos dentro da oitava do Natal a memória festiva de São João Evangelista. João Apóstolo e Evangelista. Aquele famoso que é atribuído à pessoa dele a escrita do livro do Apocalipse. Dentro desta memória festiva, nós temos uma catequese feita por João com as suas cartas. É umas cartas pequenas, porém ela tem um conteúdo rico. E aí eu gostaria de destacar apenas o versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de São João Apóstolo. Olhai, vede com que amor o Pai vos amou. Lá no Evangelho, nós também temos algo que completa isto. Jesus dizendo, reconhecerão que os frutos são bons, a vida de vocês, o trabalho, o ministério, os desafios, a luta para se melhorar, se aperfeiçoar, se você, enquanto fruto, permanecer ligado à árvore. E a árvore é Jesus Cristo. Quando a gente olha para João, nós vemos algumas coisas interessantes. Primeiro que, segundo o próprio Evangelho, ele era o apóstolo mais novo. Tanto é que algumas situações, dependendo da edição bíblica que você tem, vai aparecer assim. Os discípulos mais velhos, querendo entender o que Jesus tinha dito, cutucam João e pedem para ele perguntar para Jesus, para Jesus explicar. Porque diz o Evangelho que João tinha uma liberdade tão grande com o mestre que deitava a cabeça no ombro do mestre. Liberdade aqui que não quer dizer libertinagem, porque as palavras elas têm significados próprios. Somos nós que deturpamos, estragamos, destroçamos o significado das palavras conforme a nossa conveniência, o que convém para mim. Em torno da pessoa de João Mensagem, Batista, limpeza do celular, libere 313 metros de espaço para que o vídeo seja reproduzido de forma mais suave e obtenha 50 Kwai Gold. E houve inúmeras conversas. Uma dessas, há muitos anos, saiu um pequeno artigo no jornal A Cidade de Ribeirão Preto, uma nota, vamos dizer assim, um bilhete. Lá na página de signos, de quadrinhos, coisas do gênero, lá em pé. Lá no final do rodapé da página. Onde diziam que acreditavam que João teria sido uma mulher. Talvez Joana. E aí faz todo um discurso em torno disso. Mas eu sou daquela opinião seguinte. Não importa quem é o dono do milagre, quem fez a questão. Importa que a coisa aconteceu. Então, por exemplo, você está na estrada, indo para Ribeirão trabalhar, sofre um acidente, quebra o braço. Você quer saber se o médico que está te atendendo é homem, é mulher, é o quê? Ou você quer ver a qualidade do trabalho dele resolvendo a questão do teu braço? Eu penso que o que tem que pesar é a qualidade do trabalho do profissional. Ponto. Então, isso não é importante. Mas, quando nós começamos a faculdade, o grande Dalisson Feitosa, professor, cara aí, gente finíssima, ele sempre argumentou conosco nas aulas dele de filosofia. Mas também de cosmovisão filosófica, teológica. É um nomão, né? É um baita do nomão. Cosmovisão filosófica e teológica, né? Tá? Que o cara que estuda teologia é uma ciência, só que a ciência dele, o laboratório dele,
não é um ambiente de 4 paredes com os tubos de ensaio. Os ratinhos lá presos dentro da gaiola e a gente estudando aqueles ratinhos. O laboratório do teólogo é a fé. Como que o nosso povo vive essa fé? Como que eu, enquanto teólogo, vivo a minha fé? Então, nós vamos ter também lá no início do curso de teologia uma aula que o questionamento que sai para fora daquele estudo é o seguinte: para que serve isso para a minha vida, para o meu dia a dia? Por exemplo, igrejas canônicas, igrejas ligadas ao patriarca latino, que é Roma, né? O bispo de Roma, o Papa. Essas igrejas estão no Oriente, vivem um rito ortodoxo próprio delas, tem parlamentos, né? Túnica, estola, casula própria, modelos próprios, mas tem união com o patriarca latino, o bispo de Roma. Então tem essa questão. Mas para nós que estamos fora deste contexto, a informação é útil porque é informação. Uma hora talvez a gente precise. Só que na nossa vivência de fé, isso não vai alterar. Nem a favor e nem contra. Isto não vai alterar. Quando você pega aquela senhorinha lá no interior, que lá no vilarejo, no arraial onde eles moram, não aparece padre lá romano, uns 10, 15 anos. E ela, aquela senhorinha, todo final de semana reza o terço. Ela não quer saber se o Papa é o Leão, é o Francisco, é o Pedro, é o Antônio. Não. Ela quer saber que se aparecesse um padre ali para atender a comunidade, ela ia cair hiper feliz. Não que ela não goste de rezar o terço, ela gosta do terço. Mas para ela, a presença do padre vai ser positiva. Entende como que a pergunta é simples e objetiva? Para que serve isso para a minha vida? No meu dia a dia, o que isso agrega valor ao meu coração? E olhar para João, nós temos tudo isso. João é o mais jovem. Lá aos pés da cruz, Jesus, na pessoa dele, dá Maria como mãe da humanidade. O indivíduo pode até não acreditar na intercessão de Maria, no cuidado de Maria, mas é mãe. Mãe que cuida. O filho não precisa amar a mãe. Aquela que é mãe verdadeira, ela ama o filho e ela cuida do filho dentro da medida do possível dela. Até mesmo porque Deus e o céu não pedem o impossível, Deus pede o possível. É nós, cada um de nós, que complicamos a coisa. E João, quando Jesus morre, acontece o ato de Pentecostes, a ascensão e volta para o céu, João assumiu o zelo de Maria. Ele leva ela, a sua mãe, entre aspas, para sua casa. Então, existem várias versões sobre esta questão, mas eu estou destacando para você o compromisso. Ele tinha e tem um amor tão grande por Deus no coração que ele assumiu os compromissos que a vida foi confiando a ele. Por isso a música é boa. Se eu for fiel no pouco, Deus me confiará mais. Se eu for fiel no pouco, meus passos guiará. No caso dele, não foi pouco, não. Ele foi fiel no pouco e no muito. E agora nós? Nós somos fiel no pouco? Acredito eu que a nossa vida é igual aquele exame de eletrocardiograma. Risquinho sobe, desce, e assim vai. Entre acertos e erros, nós vamos caminhando. Hoje, em Ribeirão Preto, pela manhã, faleceu o nosso irmão Luciano de Souza, mais conhecido como Pé de Pano, famoso. Um senhor aí na faixa de uns 54 anos, 55, deficiente físico, né? Tinha uma pequena lesão na mão, se eu não me engano, à direita, em função de paralisia infantil, mas um homem de Deus, trabalhador, guerreiro,
não era parasita, pelo contrário. Pelo contrário. Enquanto muitos por aí querem mil e uma coisa porque apenas cortou um dedo na máquina, ele que tinha a mão torta, ele que não podia pegar nem um copo de água com a mão direita, porque ela se fechasse, ela não abria. Ela ia abrir a mão de volta quando ela queria. Eu não sei explicar ao certo como funciona isso, mas o que nós vimos a vida toda é isso. Então ele fazia muita coisa com a mão esquerda. Quis trabalhar a vida toda, não quis ser parasita nos INSS da vida, na vida política, entre outras coisas. Aí a gente olha, é santo? Não. É uma pessoa como eu e você, que tem defeitos e qualidade. Mas um homem que esse exemplo deixou. Apesar das minhas limitações, eu faço. E eu faço não para agradar o outro, eu faço porque eu preciso me sentir vivo. Esta era a visão dele. A nossa oração carinhosa por toda a família, amigos, aqueles que verdadeiramente já estão sofrendo a dor dessa separação transitória. Mas a nossa oração também pela alma desse nosso irmão, desejoso que Deus o ampare e o proteja muito. Luciano hoje fez a sua Páscoa definitiva com Cristo. Ontem de ontem nós celebrávamos o mistério da encarnação do Verbo Divino. Mensagem, Jesus que WhatsApp, se faz 600 mensagens de 19 conversas. Para viver entre nós. Hoje nós estamos fazendo memória da festa de João. João que sempre viveu em busca de mostrar o amor maior. Jesus é o amor maior. São Francisco de Assis vai dizer, nosso pai fundador, o amor precisa ser amado. Amemos Jesus olhando para esses exemplos. João, que é esse grande homem, apóstolo, evangelista, o Luciano e outros por aí, outros e outras, que no nosso dia a dia nós temos o contato, nós sabemos da existência deles, mas na correria da vida a gente nem presta atenção nesses detalhes. Façamos a nossa prece na certeza que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo continua, nem a morte, nem a doença, nem a dor, nem a nudez, nem a prisão poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, que esse amor console e nos fortaleça em nossa caminhada. Amém.